Hoje, vamos refletir sobre um trecho muito significativo do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 31. Esse episódio narra o encontro de Jesus com um jovem rico que busca saber o que deve fazer para herdar a vida eterna. Este é um texto carregado de ensinamentos profundos que nos convidam a repensar nossas prioridades, especialmente no que diz respeito ao apego às coisas materiais e à entrega plena a Deus. Muitas vezes, esse texto nos desafia porque trata de questões que tocam profundamente a natureza humana. A busca por segurança, a necessidade de conforto e o desejo de encontrar sentido para a vida eterna. O jovem rico está em busca de respostas, mas, como veremos, o verdadeiro desafio que Jesus lhe apresenta está além do que ele esperava. Vamos ler o texto conforme registrado em Marcos. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se ajoelhou diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram ainda mais admirados e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Este episódio ocorre enquanto Jesus está em viagem, rumo a Jerusalém, onde se desenrolará a parte final de seu ministério terreno. O homem que se aproxima de Jesus é descrito em outros evangelhos como um jovem rico, alguém que tinha uma posição de destaque e muitas posses. Sua atitude de correr até Jesus e se ajoelhar diante dele demonstra um certo desespero e urgência em sua busca pela vida eterna. Ele se dirige a Jesus, chamando-o de bom mestre. Mas Jesus imediatamente corrige essa forma de tratamento, lembrando que somente Deus é verdadeiramente bom. Isso não era uma rejeição da sua própria bondade, mas uma forma de apontar para a verdadeira fonte de toda bondade e perfeição, que é Deus. Jesus, conhecendo o coração do jovem, responde apontando para os mandamentos, mas ele faz isso com um propósito claro: revelar que o simples cumprimento de regras não é suficiente para garantir a salvação. Quando o jovem afirma que tem obedecido aos mandamentos desde sua juventude, Jesus o confronta com o verdadeiro desafio: venda tudo o que você possui, dê aos pobres e depois venha e siga-me. Aqui, Jesus atinge o ponto central da questão. A obediência externa aos mandamentos não substitui o amor total
e incondicional por Deus. O problema não estava nas riquezas em si, mas no coração do jovem, que colocava sua segurança e confiança nelas. O jovem não estava preparado para esse nível de renúncia e, por isso, foi embora triste. Ele desejava a vida eterna, mas não estava disposto a abrir mão de suas posses. Esse é o ponto em que Jesus instrui seus discípulos sobre o quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus, comparando essa dificuldade com a imagem de um camelo tentando passar pelo fundo de uma agulha, uma hipérbole que demonstra a impossibilidade de alguém preso às suas riquezas confiar verdadeiramente em Deus. Os discípulos confusos perguntam então: quem pode ser salvo? A resposta de Jesus é clara e poderosa. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui está a essência do Evangelho. A salvação não depende do esforço humano, mas da graça e poder de Deus. A passagem nos desafia a refletir profundamente sobre a nossa própria vida e as coisas às quais estamos apegados. O jovem rico tinha uma vida aparentemente irrepreensível. Ele obedecia aos mandamentos e tinha um comportamento exemplar. No entanto, o que Jesus revelou é que a salvação não se trata apenas de cumprir regras ou viver moralmente, mas de uma entrega total e sincera a Deus, sem que nada neste mundo ocupe o lugar que só Ele deve ter em nossos corações. Essa história levanta uma questão importante para todos nós. O que estamos colocando como prioridade em nossas vidas? Podemos não ser ricos em termos materiais, mas existem muitas coisas que podem se tornar ídolos em nossos corações, afastando-nos de uma verdadeira comunhão com Deus. Pode ser o trabalho, os relacionamentos, a busca por status ou até mesmo o desejo por segurança financeira. Jesus nos chama a uma vida de entrega, onde nada é mais importante do que segui-lo. Jesus promete que aqueles que deixam tudo por amor a Ele receberão 100 vezes mais em bênçãos, tanto nesta vida como na vida por vir. Isso não significa uma prosperidade material garantida, mas uma vida abundante em alegria, paz e propósito no reino de Deus. No entanto, ele também nos alerta que essa vida de entrega virá acompanhada de perseguições e desafios, pois o caminho de seguir a Cristo nem sempre será fácil. Há uma lição importante no final desta passagem, quando Jesus afirma que muitos dos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso nos lembra que o reino de Deus não segue a lógica deste mundo. Aqueles que se consideram grandes e poderosos aqui na terra podem não ter o mesmo status aos olhos de Deus. Da mesma forma, aqueles que se humilham, que renunciam ao poder e ao status, serão exaltados no reino dos céus. Este trecho de Marcos nos convida a reavaliar nossas vidas e nossas prioridades. A vida eterna é um presente que Deus oferece a todos nós, mas para recebê-la, é necessário estar disposto a abrir mão de tudo o que nos impede de seguir plenamente a Cristo. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos aqui na terra, mas nos tesouros que guardamos no céu, através de uma vida de fé, generosidade e obediência. Devemos sempre lembrar que a salvação não é algo que podemos alcançar por nossos próprios méritos ou esforços. É um dom gratuito, mas que exige de nós um coração completamente entregue a Deus. Seguir a Jesus, muitas vezes, significa deixar para trás as coisas que o mundo valoriza, mas as recompensas espirituais são infinitamente maiores. A mensagem final de Jesus nos mostra que o que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Portanto, a confiança deve estar sempre nele, e não em nossas posses ou habilidades. O chamado de Cristo é para uma vida de entrega e discipulado, sabendo que a verdadeira recompensa está na vida eterna, junto de Deus.
Vamos orar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos que muitas vezes somos apegados às coisas deste mundo. Ajuda-nos a desapegar do que nos prende e a seguir o Teu chamado com coragem e fé. Ensina-nos a confiar em Ti acima de todas as coisas, sabendo que somente Tu podes nos conceder a vida eterna. Que possamos colocar Teu reino em primeiro lugar, buscando as coisas que são do alto. Dá-nos sabedoria para entender o que realmente importa e força para abrir mão do que nos impede de Te seguir. Que possamos viver em obediência e entrega, confiando na Tua graça. Fortalece-nos para enfrentar as perseguições e desafios que surgem ao Te seguir, e que em tudo nosso coração permaneça firmado em Ti. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.